Olá pessoal, tudo bem? Estou passando hoje aqui para trazer mais uma novidade para vocês no campo trabalhista. Quero trazer para vocês a medida provisória 936, que foi editada agora dia 1º de abril. É uma medida provisória que traz um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Então, gente, como funciona? Qual o objetivo, na verdade, dessa medida provisória, né? O objetivo dessa medida é garantir a continuidade das atividades laborais e das atividades empresariais e reduzir o impacto social decorrente do estado de calamidade causado pelo Covid-19. Então, esse programa, ele consiste no pagamento de um benefício emergencial para os empregados formais, ou seja, aqueles empregados que têm contrato de trabalho, carteira assinada, né? No post anterior, eu trouxe um auxílio emergencial para aqueles empregados informais, que não tinham vínculo, não tinham carteira assinada. Hoje, eu vou tratar do benefício emergencial trazido através da medida provisória 936 para os empregados formais, aqueles que têm vínculo e que têm carteira assinada. Então, esse programa, gente, ele traz duas medidas, né? Tem duas medidas que os empregadores podem aderir. Uma das medidas é reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e os salários, consequentemente, ou suspender temporariamente o contrato de trabalho. Então, o empregador tem essas duas opções, dependendo da situação da sua empresa, ele pode ou reduzir a jornada de trabalho ou suspender temporariamente os contratos de trabalho dos seus funcionários. Bem, diante da edição dessa medida, gente, existe a possibilidade, como eu falei, da redução proporcional da jornada. Essa redução pode se dar por até 90 dias. Então, o empregador pode reduzir a jornada de trabalho dos funcionários juntamente com os salários por um prazo de 90 dias. Essa redução pode ser de 25% da jornada de trabalho, 50% ou 70%, e os salários respectivamente, né? Da mesma forma, reduziu a carga horária em 50%, o salário vai ser reduzido em 50%. Aqui é onde o governo vai entrar. Quando o empregador reduz a jornada de trabalho do funcionário e reduz, consequentemente, o seu salário, o governo vai entrar com o auxílio emergencial, complementando esse salário do funcionário. Como vai funcionar? Se o empregador tem um funcionário com jornada de trabalho de 8 horas e reduz a jornada de trabalho desse funcionário para 4 horas, em 50%, consequentemente, o salário desse funcionário vai ser reduzido também em 50%. Então, o governo vai complementar esse salário com 50% do valor que esse empregado teria direito se estivesse recebendo seguro-desemprego. Então, a base de cálculo vai ser seguro-desemprego, vai ser feito o cálculo do seguro-desemprego que aquele funcionário teria direito se estivesse recebendo, e o governo vai pagar 50%. Se o empregado reduziu a jornada de trabalho em 70%, e o salário também vai ser recebido só 70%, da mesma forma, o governo vai pagar o auxílio emergencial para esse funcionário correspondente a 70% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito. Então, essa é a forma que o governo vai contribuir, né, para que essa empresa continue mantendo o posto de trabalho, mesmo que reduzido, com esse auxílio emergencial do governo. A outra medida proposta pela medida provisória é a suspensão total do contrato de trabalho. Então, a empresa que está sem condições de reduzir a jornada de trabalho, porque a receita está muito pequena, então a empresa resolveu suspender totalmente os contratos de trabalho. Então, se o contrato de trabalho está suspenso, não existe obrigação de nenhuma das partes, nem de prestação de serviço, nem obrigação de pagar remuneração. Então, o empregado não trabalha, mas também não recebe salário. O que acontece nesse período, o auxílio emergencial vai ser total. Então, vai ser feito o cálculo, o governo vai pagar o auxílio emergencial de 100%. Então, vai ser feito o cálculo em cima do valor do seguro-desemprego que esse empregado tem direito, e ele vai receber o valor integral do seu seguro-desemprego durante o período de suspensão do contrato de trabalho. A suspensão desse contrato de trabalho pode ser até por 60 dias. O empregador pode suspender por 30 e renovar por mais 30, ou pode suspender de imediato por 60 dias. Vai depender de como está a situação da empresa dele, né, no momento que ele aderir a esse programa. Se o empregado possui mais de um vínculo, ele trabalha em duas empresas diferentes, e as duas empresas aderiram ao programa,
e as duas empresas suspenderam o trabalho, então ele receberá 2 auxílios. Um correspondente a um vínculo de trabalho e o outro correspondente a outro vínculo de trabalho. Mas para isso a empresa precisa aderir ao programa, né, quando suspender os contratos de trabalho ou quando reduzir a carga horária, a jornada de trabalho do funcionário. Quem tem direito, falar para vocês sobre o trabalhador intermitente. O trabalhador intermitente, a gente sabe que ele pode ter vários vínculos de trabalho, vários contratos ativos, mas esse trabalhador intermitente, ele não receberá uma bolsa auxílio por cada vínculo que ele tem, ele receberá apenas um auxílio no valor de R$600, independente de quantos contratos ele tem. Então, o valor que o trabalhador intermitente receberá de auxílio será apenas R$600. Quem tem direito a esse auxílio? Todos os trabalhadores de carteira assinada terão direito, independentemente do tempo de vínculo. Inclusive, quem está em contrato de experiência, que tem 2 meses, 1 mês, 3 meses de trabalho, que o empregador chamou e vai suspender o contrato de trabalho ou vai reduzir a carga horária, esses também terão direito, né, ao auxílio emergencial, desde que o empregador, né, faça adesão ao programa. Assim que o empregador aderir ao programa, ele vai fazer o contrato individual de trabalho com os seus funcionários e ele precisa, dentro de 10 dias, comunicar ao Ministério da Economia a essa adesão e que foi feito o acordo individual de trabalho com os seus funcionários. Se ele não fizer esse comunicado, ele vai ter que simplesmente suspender os contratos de trabalho, ele vai ter que arcar com o valor e com os prejuízos, né, decorrentes dessa ação. A ação de suspender os contratos de trabalho sem aderir sem comunicar ao Ministério da Economia que ele fez a adesão. Que ele precisa fazer a adesão, comunicar ao Ministério da Economia, para que o Ministério da Economia habilite esses funcionários para que eles recebam, né, o auxílio emergencial. Então, tanto a suspensão quanto a redução parcial deve ser comunicada no prazo de 10 dias, né? Veja só, o acordo pode ser feito por meio de acordo individual de trabalho para aqueles empregados que recebem até R$ 3.135. Então, aqueles empregados que têm salário até R$ 3.135, o empregador pode chamar aquele funcionário e fazer um acordo individual com ele. Dizer, olha, eu vou suspender o contrato por 30 dias, ou vou reduzir a jornada de trabalho e reduzir o salário. Então, pode ser por acordo individual de trabalho. Para os funcionários que recebem até R$ 3.135 e para aqueles empregados portadores de diploma de nível superior e que recebem um salário superior a R$ 12.202. Então, esses dois tipos de funcionários que se enquadram nesses salários podem fazer acordo individual de trabalho. Aqueles que recebem salário entre R$ 3.135 e R$ 12.202 podem aderir por acordo individual. Somente a redução de salário redução de jornada e de salário de 25%. Outro tipo de redução deve ser feito por acordo coletivo. Então, entenderam? Até 3.135 e acima de 12.202, que tem diploma de nível superior, pode ser por acordo individual. Os que estão nesse limbo aí, entre 3.135 e 12.202, só podem fazer por acordo individual de trabalho, a redução de 25% na jornada de trabalho e no salário, respectivamente. Outro tipo de redução deve ser feito por acordo coletivo, desses que estão aí nesse limbo. Durante esse período, gente, de suspensão total do contrato de trabalho, o valor será custeado 100% pelo Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia vai custear 100% dos valores desses empregados, né? Porém, aquelas empresas que tiveram a receita bruta no ano calendário de 2019 superior a R$ 4.800.000, somente poderão suspender as atividades dos seus funcionários mediante o pagamento de uma ajuda de compensatória mensal de 30%. Então, eles vão ter que pagar 30% desse salário desses empregados que eles suspenderam o contrato de trabalho e o Ministério da Economia vai arcar com o valor restante. Somente as empresas que tiveram uma receita bruta acima de R$ 4.800.000 em 2019. As empresas que tiveram abaixo disso vão suspender os contratos de trabalho
e o governo vai custear 100% do auxílio emergencial. Como eu expliquei antes, vai ser o valor do seguro-desemprego, que vai ser feito o cálculo do seguro-desemprego para cada um dos funcionários, e ele vai receber o valor do seguro-desemprego dele total. Lembrando que o limite do seguro-desemprego é R$ 1.800, né? Então, ninguém recebe seguro-desemprego acima de R$ 1.800. O disposto nessa medida provisória, gente, se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem e aos contratos de jornada parcial também. Então, pode ser aplicado para aqueles funcionários que já trabalhavam em jornada parcial. Eles podem ter a jornada reduzida e podem também ter o contrato de trabalho suspenso, né, dentro desses moldes aqui. Essas medidas visam a garantia dos empregos, como eu já falei, e a manutenção das empresas. Então, mais detalhes vocês encontram na medida provisória 936. Eu vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo, ou vou deixar também no feed do meu Instagram. Então, quem quiser ler a medida provisória na íntegra, no site do Planalto a gente encontra, né? É o documento mais confiável que a gente pode ter no site do Planalto. Mas eu vou deixar o link para vocês aqui. Qualquer uma novidade, qualquer outra novidade a respeito de auxílio emergencial ou a respeito de qualquer mudança a respeito da pandemia do Covid que tenha relação com o direito trabalhista, eu vou trazer aqui para vocês na próxima oportunidade. Tchau, tchau, fiquem em casa e até a próxima.